7h02, bom dia Espírito Santo de volta. Ontem, durante a paralisação dos motoristas de ônibus, nós ouvimos queixas aqui de cidadãos e cidadãs dizendo: olha, agora eu preciso do aplicativo aqui, aplicativo de transporte, e o valor está 4 vezes maior do que eu geralmente pago. Agora que eu mais preciso, que há mais necessidade, o valor disparou. Exemplo, uma senhora falou: eu pagava cerca de 20, agora estou pagando R$80, mais ou menos esse valor que ela se queixou para fazer um trecho. E as pessoas perguntam: pode isso? O Bom Dia uma vez tratou desse tema e a explicação dos motoristas foi a seguinte: não somos nós, viu? É a empresa que estipula o preço, a empresa que é responsável pelo aplicativo. Então não cabe ao motorista ali do aplicativo fazer essa elevação de preço. Mas a gente se questionou também: poxa vida, nós já vimos situações em que ocorre um desastre natural, por exemplo. Há uma escassez de um serviço básico, como água. Se alguém elevar demais o preço da água vendendo nessa circunstância, isso pode ser um crime, a pessoa pode ser punida. Há uma similaridade nesse exemplo, com o preço do aplicativo disparar assim numa greve de ônibus? Isso vale também, esse argumento? Alberto Borém vai tratar desse tema agora. Diga lá, Borém. Ei, Mário, muito bom dia para você, para a Vanessa, todo mundo que acompanha o Bom Dia Espírito Santo, tratando desse assunto, considerando o que a gente viu aqui no Bom Dia Espírito Santo, nos jornais da TV Gazeta, sobre o aumento repentino no preço. Para falar sobre esse assunto, a gente conta com o auxílio do Sérgio França, que é advogado especialista em direito do consumidor. Começo perguntando ao senhor sobre o Código de Defesa do Consumidor. O que prevê o código nesses casos? As empresas podem aumentar o preço dessa maneira, como foi ontem? Bom dia para o senhor. Bom dia, Alberto. Bom dia, Mário, Vanessa, todos que nos assistem. De forma alguma. O Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente como prática abusiva a prática de elevar o preço de produtos e serviços sem justa causa. Seria essa justa causa capaz de poder elevar esses preços? Seria aumento de insumos, por exemplo, aumento nos custos de produção e importação de insumos, né? Aqueles aumentos que acabam sendo repassados ali para o consumidor. E se excetuam, né, não é possível você aumentar esses preços, justamente como o Mário bem colocou, em caso de calamidade pública, né, em caso de desordem pública, por exemplo, como infelizmente nós presenciamos aí no mercado de consumo em épocas como a Covid-19, né, no qual tínhamos ali um aumento desproporcional e desarrazoado de álcool em gel, de máscaras. Temos também muito no interior do estado quando tem calamidade pública em razão de chuvas ou aumento no preço dos alimentos, de água potável. Então, justamente o Código de Defesa do Consumidor prevê isso como prática abusiva para poder proibir, para poder vedar. Porque não pode, simplesmente por conta do princípio da livre iniciativa, o fornecedor, ao identificar essa alta demanda, ele simplesmente duplicar, triplicar o preço de produtos ou serviços, simplesmente porque tem essa demanda. A gente costuma ouvir o termo da oferta e da demanda. E, naturalmente, ontem a demanda era muito grande, sem ônibus, muita gente precisando ir para o trabalho ou, enfim, para outros compromissos, precisando do ônibus e aí optando pelo aplicativo. Nesse caso de oferta e demanda, quando o consumidor, Sérgio, pode identificar que aquilo já não é mais livre mercado, aquilo já é considerado abusivo? Sim, a questão da oferta e da demanda, ela regula o princípio constitucional da livre iniciativa, né? A gente vê aí no caso dos transportes por aplicativo, essa questão da tarifa dinâmica, quando você tem muita demanda e pouca oferta, né? Você acaba tendo ali um aumentozinho, né? Um aumento não muito exagerado na tarifa, né? Que você acaba pagando ali nesse transporte. O que não pode acontecer é justamente assim, duplicar, triplicar, e esse aumento ali desproporcional, ele será aliado a uma situação de calamidade pública, a uma situação ali que ela não é corriqueira, né? Como nesse caso aí da paralisação ontem no transporte coletivo de passageiros, que acabou causando aí toda essa questão aí na Grande Vitória. Em casos como esse, pergunta ao senhor especialista em direito do consumidor, como o consumidor, quem sairia de casa e pegaria um Transcol pela frente, o que deve fazer? Quem procurar, Sérgio? O consumidor muitas vezes que se utiliza desse transporte por aplicativo, ele sabe mais ou menos ali a média que ele acaba pagando por determinado trecho, né? Como nós vimos aí nas reportagens, consumidores que acabaram pagando ali 2, 3, 4 vezes mais. Então o que ele tem que fazer? Ele guarda ali esses comprovantes, né, que ficam no próprio aplicativo ali para você baixar ou é recebido também por e-mail, né? Ele pode procurar um PROCON, né, do seu município ali, ou do seu estado, para poder registrar uma reclamação, porque cabe também ao PROCON fiscalizar essa prática abusiva no mercado de consumo e aplicar ali determinadas multas que podem aí alcançar a casa do R$1 milhão. E nesse caso temos também as associações de defesa do consumidor que
podem, por exemplo, entrar com ações civis públicas, que são instrumentos justamente para tutelar esses direitos de uma coletividade de consumidores. Já que ontem, por exemplo, nós vimos aí uma coletividade de consumidores sendo lesados e essas associações têm a legitimidade para poder representar essa coletividade de consumidores. No caso que a gente viu ontem, o fato de ser uma plataforma digital de aplicativos e não plataformas criadas no Brasil, por exemplo, cria uma dificuldade a mais para o governo fiscalizar e até punir em alguns casos, Sérgio? Não, a fiscalização ela ocorre da mesma forma porque é um fornecedor que fornece esse tipo de serviço no mercado de consumo. Então, os PROCONs têm os mecanismos ali por meio dos seus fiscais e, no caso, o que acontece com essa plataforma? Ela funciona por meio de um algoritmo, de um aplicativo. Ela, enquanto fornecedora desse serviço no mercado de consumo, ela tem que cercar de todos os mecanismos necessários a não permitir que isso aconteça. Então, por mais que nós tenhamos aí uma oferta pequena e uma demanda alta que acabe aumentando esses preços e tudo mais, nesses casos aí que fogem à normalidade, o algoritmo deveria prever isso e a plataforma não deveria permitir esse aumento desarrazoado e desproporcional de até 4 vezes o valor. Sérgio França é advogado especialista em direito do consumidor, está à disposição para perguntas. Mário e Vanessa. Mas pelo que o senhor está dizendo, então, contra a lei, porque é muito difícil negar de que houve um aumento abusivo devido a uma demanda repentina enorme. Pararam os ônibus, o pessoal foi para o aplicativo 4, 3 vezes mais. O senhor está dizendo, olha, o consumidor pode entrar individualmente no PROCON, mas isso é chato, assim, dá trabalho, tem que guardar o comprovante, entrar no PROCON. E o senhor já disse o senhor já disse rapidamente, olha, tem um órgão que pode entrar com ação geral. Então, possivelmente vai ter outra greve de ônibus. E possivelmente o preço pode ficar tão elevado assim do aplicativo. Não pode um órgão público já entrar com uma ação preventiva ou com uma multa agora para a empresa para que isso não se repita? Ou do tipo, olha, como vocês fizeram isso, além da multa, vai ter que dar um desconto geral para todo mundo. Algo para prevenir isso? Sim, Mário, muito boa pergunta, porque justamente os legitimados a proporem essa ação civil pública na tutela dos direitos e interesses coletivos dos consumidores são o Ministério Público, a Defensoria Pública ou essas associações de defesa dos consumidores. Nesses casos aí, bastaria uma ação civil pública por meio da Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público, por exemplo, para poder coibir ações futuras nesse sentido, porque não é de hoje, que a gente vê, infelizmente, essa prática abusiva sendo perpetrada aí no mercado de consumo. Então, uma vez que o Ministério Público, por exemplo, utilizando esse exemplo de ontem, ele propõe essa ação civil pública, ela vai servir para poder reparar essa coletividade de consumidores, os danos que essa coletividade sofreu, aí também evitar futuramente coibir essa prática futura aí dessas plataformas. Isso significa que, ainda que os consumidores afetados por esse aumento repentino no preço façam algum tipo de denúncia, esses órgãos, como o senhor chamou a atenção, podem ter a livre iniciativa, a proatividade de acionar a empresa antes mesmo de receber qualquer denúncia? Certamente, são instâncias independentes, como a gente diz. Os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, eles atuam de forma administrativa. Eles fiscalizam e aí eles, identificando uma prática abusiva, eles impõem determinadas multas, que podem chegar à casa aí dos milhões de reais. Já a ação civil pública é um instrumento judicial, ela vai tramitar aí, os legitimados vão propor, ela vai tramitar no Poder Judiciário e ela vai servir para compensar essa coletividade de consumidores. Que aí depois, tendo no caso de uma sentença favorável, esses consumidores vão se habilitando nesse processo para poder receber aquela parte ali que lhes cabe, que lhes foi conferida pela sentença judicial. Obrigado por conversar com a TV Gazeta. Sérgio França é advogado especialista em direito do consumidor. Falávamos agora há pouco sobre o PROCON. A nossa produção procurou o PROCON, que informou que está notificando os aplicativos justamente pelo aumento repentino, pelos preços altos, como a gente registrou ontem mesmo durante o Bom Dia Espírito Santo. Inclusive, o PROCON informa que você, que foi afetado de alguma maneira, pode fazer denúncias pelo WhatsApp, o número do DDD 27 31 34 8499, repito, 31 34 8499, ou é claro, pelo site do PROCON, procon.es.gov.br. procon.es.gov.br, pelo site ou pelo WhatsApp, ali por mensagem, você pode fazer a sua denúncia e informar de que maneira você foi afetado por esse aumento repentino dos preços das viagens por aplicativo ontem aqui na Grande Vitória. Mário, Vanessa.